Olá, gente, tudo bem? Eu acabei de gravar uma aula no Zoom com os alunos do sétimo ano de aula de religião nessa semana. Só que nós tivemos um probleminha e não deu para gravar essa aula pelo Zoom. E aí eu estou agora refazendo a aula em off para colocar aqui no Eclass para você que não assistiu poder assistir de novo. E aí você ter tudo o que a gente teve lá. Tá bom? Portanto, bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu vou fazer, começando com vocês, pedir que abram na página do seu livro, página de religião. Livro de religião. Livro de religião, página 45, tá? Esse livro aqui. Livro de religião do sétimo ano. E, para você que está em dúvida que assunto é esse aqui, ó. SOS de Deus. Você sabe o que significa SOS? Pois é, SOS significa, é uma sigla em inglês, que é um pedido de socorro, tá bom? Pedido de resgate. Um pedido de resgate. Tanto é que SOS, a gente vê em filme, em literatura, é sempre pedido de resgate. Hoje nós vamos falar sobre o resgate de Deus. Que tipo de resgate de Deus? Eu quero que você agora acompanhe comigo 3 parábolas, está em Lucas capítulo 15, vou contar para vocês, vou relembrar para vocês, e depois a gente faz a aplicação dessa parábola e depois tem o exercício. Eu já vou adiantando, viu? Você deve fazer, você que está assistindo essa aula agora, deve fazer o exercício do livro, da página 49, 50 e 51 do livro de religião. E enviar pelo Eclass, preferencialmente. Houve um problema sério, você pode enviar para o e-mail do professor. Mas só um problema sério, né? Você é bom de tecnologia, resolve aí, manda pelo Eclass, a gente recebe aqui, ponto para você. As 3 histórias. Jesus estava contando uma vez como é que Deus se sente em relação a resgatar o ser humano. Primeiro ele contou uma parábola de uma moeda. Uma senhora perdeu uma moeda e resolveu caçar essa moeda dentro de casa. Ela levantou a mesa, levantou o armário, levantou a cadeira, tirou a televisão do lugar. Se bem que não tinha televisão não, né? Essa aí foi fora. Vamos no lugar da televisão. O que é que ela tirou lá do lugar? No tempo da Bíblia, talvez tivesse rádio. Não tinha. Telefone celular, aparelho eletrônico. O que ela colocava em cima do armário, hein, gente? Foto, também não tinha foto. Difícil, eu acho que é alguma jarra de cerâmica, tá? E era mais pesada do que os porta-retrato. Então ela retirou a jarra de cerâmica, retirou o buquê de flores, retirou tudo que tinha em cima da mesa, da estante, afastou tudo do lugar para procurar a moeda, até que achou. Mas já estava cansada, né, de tanto procurar. E a história contada por Jesus diz que ela foi na vizinhança, chamou a amiga de lá. Se ela morava no primeiro andar, também não tinha lá muita coisa de primeiro andar na época bíblica, não. Talvez tivesse um quarto em cima. Ela foi, chamou a vizinha de cima do condomínio inteiro e fez uma festa para comemorar o recebimento, o achado da moeda que estava perdida. Aí, quando essa mulher terminou de fazer isso, ela considerou-se feliz porque achou a moeda. Eu fiquei me perguntando, você já pensou uma moeda no Brasil? Qual é o valor máximo de uma moeda aqui no Brasil? O valor máximo é de R$1. Eu ainda não vi moeda de 2, nem de 3, nem de 4, nem de 5, nem de R$20, nem de R$100. Então a moeda da mulher, como é que ela resolveu fazer uma festa? Comprar bolo, fazer suco, fazer coxinha, para comemorar o achado de uma moeda, sendo que ela estava gastando na festa mais do que a moeda valia? A única resposta para isso é que a moeda tinha um valor de estimação. Não era o que ela valia para os outros, era o que a moeda valia para ela. Talvez fosse uma moeda que a mãe recebeu da avó, passou para ela, tinha a tradição da família. Ela disse, essa moeda aqui representa uma história, não posso perder. E aí ela fez a festa. A segunda história contada por Jesus, que é uma parábola, inclusive, tá? Na primeira da moeda, a história é de um resgate. Guarde bem isso. Resgate. Por isso que é SOS de Deus. Na segunda história, é a parábola da ovelha perdida. Essa, quase todo mundo lembra, né? Pastor,
pastava com as ovelhas durante o dia, quando foi no fim de tarde, prendeu as 100 ovelhas no cercado para o ladrão não levar, colocou água, comida e saiu contando e descobriu que só tinha 99 e faltou uma. Aí teve que ir atrás de uma. Deixou todas lá e foi, depois que anoiteceu, atrás da ovelha perdida, resgatou, porque estava com a perna quebrada, trouxe no ombro, colocou um guento, engessou a perna e sarou. Essa também é a história de outro resgate. A história de outro resgate. E a terceira história, até agora foram duas. A da moeda perdida e da ovelha perdida. A terceira história é do filho pródigo. Eu vou pedir que você, mesmo não sendo curioso, vai lá em Lucas capítulo 15 do Novo Testamento. 15 minutos, você lê o capítulo todo, fica conhecendo a história direto da fonte, tá? A terceira história é a de Lucas, do filho pródigo. Essa história é triste, porque um filho tem coragem de pedir ao pai que dê tudo que lhe pertencia. Agora, como é que pertencia? As coisas de um pai só passam a pertencer ao filho depois que o pai morre. Como é que o filho tem coragem de dizer, pai, eu sei que o senhor não morreu, mas me dê logo o que eu vou ter depois que o senhor morrer? Fica parecendo que o pai morresse logo. É uma história contada por Jesus, não aconteceu de verdade, mas pesquisadores foram pesquisar para saber se realmente já aconteceu isso em alguma vez na história. E descobriram que já aconteceu 2 vezes de verdade, viu? No primeiro, o pai deu um piripaque, coração fraco, coitado, morreu na hora. História triste, né? Como não deve ter ficado a fama desse rapaz na vizinhança. E a segunda história, o pai tinha coração mais forte. Esse não morreu, não. Ele simplesmente se chateou tanto com o filho que disse, sabe de uma coisa? Você não vai receber nada. E a partir de agora você está deserdado. E aí registrou em cartório. Quando o pai morreu, o filho não recebeu nem o que tinha direito. Porque o pai deserdou. Mas voltando para a história de Jesus, ele disse que o pai da história resolveu, não tinha nem coração fraco, não morreu, e também não tinha um coração duro, porque não deserdou o filho. Pegou, vendeu tudo que tinha, deu metade para o filho e disse, pode ir embora. O outro filho ficou olhando assim, coisa mais estranha. Em vez de ficar me ajudando na fazenda, vai embora com tudo que ia ser dele, mas ainda não era. Aí o filho foi. Gente, o filho não comprou nada para investir. Não comprou uma mansão para alugar. Não comprou um mercadinho para poder dar dinheiro de volta. Não comprou um carro para fazer... Também não tinha carro, né? Eu ia dizendo para ser Uber. Também não tinha Uber. Mas ele podia comprar uma carruagem para ajudar a carregar mantimento, mudança, né? Não comprou nada. Gastou o dinheiro todo. Cuidado, viu? Se você é desses que gosta de gastar tudo que tem, chegou um dinheirinho, já vai gastando. E gasta em coisa que não dá retorno. É legal para usar, mas vai acabar e não dá retorno. Não é investimento. Ele fez isso. Gastou tudo. E quando ele foi atrás dos amigos, dizendo, ei, rapaz, me ajude aí, você sabe, né? Nós somos amigos de bebedeira, de festa. Quantas vezes eu paguei seu ingresso para o show? Os amigos sumiram. Amigos são assim. Amigos não. Alguns tipos de amigos são assim. Só estão perto da gente quando está tudo bem. Se você já percebeu desse tipo de amigo, seja mais cuidadoso, viu? Mais cuidadoso. E quando ele viu que não tinha nada, foi procurar emprego. Tudo o que ele achou foi guardar, cuidar, alimentar porcos. Gente, porco é um dos bichos mais sujos. Ele ama a lama. E aí, ele, ao despejar a ração para o porco, lavagem, resto de comida, ele sentiu tanta fome que desejou comer aquilo. Aí ele percebeu, meu caso está grave, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E aí ele resolveu voltar. E quando chegou na casa do pai, disse, pai, eu estou envergonhado, eu joguei tudo que o senhor tinha fora e eu pequei contra o senhor diante do céu. Eu só queria que o senhor me desse um trabalho, eu só quero ser trabalhador aqui, porque onde eu estou está horrível. Aí o pai olhou para eles, filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. Colocou um anel da família, que tinha... Eu acho que esse pai era bem rico, viu? Porque tinha uma marca do anel e só rico tem essas coisas assim, né? Colocou um anel, botou roupas novas, deu sapato, chamou a vizinhança inteira e fez uma festa dizendo, esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. É mais uma história de resgate. Percebe as 3 histórias? Parábola, 3, né? Botei 2.
Moeda perdida, ovelha perdida, filho pródigo. A palavra pródigo podia ser filho perdido também, né? Moeda perdida, ovelha perdida, filho perdido. Mas não é filho perdido, porque a palavra pródigo significa gastador. Aquele que gasta tudo que tem. Esse é o filho pródigo. E aí, a Bíblia fala que essas 3 histórias Jesus contou com a seguinte intenção. Deus é a mulher na história da moeda, é o pastor na história da ovelha e é o pai na história do filho pródigo. Deus está tentando resgatar o homem de todas as maneiras. E veja que financeiramente há prejuízo nos resgates. A festa que a mulher fez para resgatar a moeda não compensa o valor da moeda. Passar uma noite inteira atrás de uma ovelha, ninguém trabalha a noite inteira pelo valor, talvez, de uma ovelha, a não ser que o caso esteja muito grave, que ele está muito sem dinheiro, coisa e tal. E o pai que recebe o filho de volta, que gastou tudo que ele tinha, não compensa. Deus também, quando tenta nos salvar, não é porque compensa, não é porque a gente vale alguma coisa, é porque Ele nos ama. E isso é o assunto chamado SOS de Deus. É a tentativa constante de Deus salvar o homem. E eu digo para você, já que Deus quer tanto salvar o homem, você se encaixa em qual desses? Aí você pode dizer, poxa, professor, não tem nada a ver, isso aqui não é igreja, não é sermão, não precisa ter apelo. Não se preocupe não. Não é sermão mesmo. É uma aula, mas eu tenho que lembrar para você em que você se encaixa. Por quê? Porque Deus vai salvar a humanidade inteira. Como eu sou criatura dele, fui feito por ele, ou eu já estou salvo no céu, ou se eu estiver na terra, eu me encaixo em uma das 3. Aí você diz, tem que encaixar em uma das 3? Tem, quer ver? Há uma diferença muito grande entre cada uma delas. A primeira, o filho pródigo sabia que estava perdido. Sabia, quando ele começou a tentar comer o que dava para o porco, ele sabia que estava perdido. A ovelha sabia que estava perdido? Sabia que estava perdido. Porque a ovelha, quando se perde, ela fica fora, afastada dos outros animais, e ela começa a fazer barulho, balir, como ovelha perdida, reclamando, né? Reclamando, inventei agora que a ovelha reclama. Mas fica em desespero. A ovelha perdida sabe que está perdida porque ela é um animal de hábitos coletivos. Elas sempre estão juntas. Se está perdida, está sozinha. Se distraiu, o rebanho sumiu, ela fica em desespero. Então, filho pródigo sabe que está perdido, ovelha perdida sabe que está perdida. Mas a moeda perdida não sabe que está perdida. Olha que coisa interessante. Então, quem é que a moeda perdida representa? Representa aquelas pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui simples, né? O sujeito nasce lá naquele califado do Estado Islâmico, na Síria. Aí ele cresce naquele meio. O primeiro brinquedo dele é uma arma. E quando ele fica grande, ele pensa que está numa luta santa. Ele está perdido, fazendo coisa errada, assassinando pessoas, causando terror no mundo. Mas na cabeça dele, ele não está perdido. Ele está fazendo vontade de Allah, toda distorcida. Mas a cabeça dele não é de alguém que está perdido. Se você chegar para ele e dizer assim, olha rapaz, você tem que mudar de atitude para Deus aceitar você. Nada. Está tudo bem comigo, o problema é seu, eu não estou perdido. Então, quem é que a moeda perdida representa? As pessoas que estão perdidas, mas não sabem que estão. Está vendo? Então, a moeda perdida já é diferente da ovelha e do filho pródigo. Por isso que eu perguntei, em qual você se encaixa? Você acha que não está perdido, que não precisa de religião, de Deus, de nada? Talvez você seja uma moeda, viu? Agora vem a diferença entre o filho pródigo e a ovelha. Sabe qual é? O filho pródigo sabe que está perdido, a ovelha sabe. Então, essa é uma semelhança, não é uma diferença. Qual é a diferença? O filho pródigo sabe voltar para casa? Sabe. Ele morava lá, ele sabe voltar para casa. A ovelha perdida sabe voltar para o redil, para o curral, para o aprisco, para o local seguro? Não. Ela sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Já o filho pródigo está perdido e sabe o caminho de volta, tanto é que ele voltou.
Então, há pessoas hoje que estão perdidas, mas não sabem o caminho de volta. Elas têm uma sensação que precisam de Deus, mas fica pulando de galho em galho. Entra numa igreja, sai. Lê um livro sobre budismo, entra, sai. Depois vai para o candomblé, entra, sai. Depois vai no espiritismo, não estou contente. E elas ainda estão buscando qual é o caminho. Essas pessoas, sabem que estão perdidas, mas ainda não têm certeza de onde vai se encaixar, qual é a vontade de Deus para a vida dela, é representada pela ovelha perdida. E Deus veio buscar quem está perdido e nem sabe voltar, e nem sabe que está perdido, veio buscar quem está perdido e não sabe voltar, mas sabe que está perdido, e veio buscar quem está perdido e sabe que está perdido e sabe o caminho de volta. E quem é que se encaixa no caso do filho pródigo? As pessoas que já serviram a Deus, mas se afastaram dele. Agora não sabe mais, está longe, mas sabe voltar. Ele sabe a paz que ele teve, como era bom servir a Deus. Portanto, sabe o caminho de volta e sabe voltar. E aí, essas 3 parábolas do SOS de Deus, dracma perdida, ovelha perdida, filho pródigo, representam os 3 tipos de pessoas que Deus está tentando resgatar. Tá bom? Leia com carinho, leia o material de novo, tá? E responda as páginas 49, 50 e 51 do seu livro de religião. Tá? Eu vou até mostrar aqui a página 49 para você dizer assim, é a partir daí? Tá bom, agora eu já sei. Essa página aqui, ó. Tá bom? Página 49. Depois 50 e 51. Para você, bons estudos. Eu espero pelo Eclés a sua atividade, tá bom? E só em caso muito impossível é que você manda por e-mail, mas mande pelo Eclés. É por lá que a gente vai se comunicar. Você tem uma semana para mandar essa atividade, não atrase, não empurre com a barriga, porque você está estudando. Nós estamos aqui e você vai passar esse ano tranquilo, tá bom? Depender da gente, você é vitorioso. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau.